E olha só, bom dia para você que nos acompanha, do jeito que for, pela TV ou pelas redes sociais. Se você ainda não interage com a gente pela internet, aproveita agora, aponta a câmera do seu celular para o QR Code no cantinho aí da tela. Nele você encontra os links de todas as nossas redes sociais e ainda pode entrar no canal Jornal Jangadeiro do YouTube, se inscrever e comentar nossas notícias em tempo real. Muito bom, não é? Então não deixa de participar. Vamos aos destaques de hoje. Esquema criminoso é montado por membros de facções para incriminar policiais. Armas coloridas usadas por assaltantes têm aumentado o risco de reação pelas vítimas, que podem confundir com armas de brinquedo. Tem flagrante de imprudência no trânsito. Olha o risco que esse ciclista corre ao pegar carona com motociclista. A gente fala dos obstáculos que atrapalham a vida de quem tem dificuldade de locomoção. Você vai ver a situação das filas no atendimento presencial da Enel, após a ameaça de multa de até 13 milhões de reais. Tem ainda a obra de recapeamento de uma avenida bem movimentada de Fortaleza. O Jornal Jangadeiro começa agora. E a gente já começa com um assunto polêmico que tem dado muito o que falar, que é o anúncio feito pela presidência da Federação Russa de que já há uma vacina contra a Covid-19. Mas isso causou uma desconfiança enorme no mundo científico, porque a Rússia não divulgou os resultados dos testes realizados e, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a vacina ainda não passou da primeira das 3 fases de testes clínicos. E nós fomos às ruas saber do fortalezense, você tomaria ou não uma vacina contra a Covid-19 que ainda não passou por todos os testes? Dá uma olhada em algumas respostas. Ainda não, porque eu acho que ainda está em fase de estudo, ainda está em fase de experimentação, eu ainda acho muito arriscado. Para se livrar dessa terrível doença, eu tomaria. Sabe por quê? Porque quem tem fé em Deus, eu tomaria. Olha, você viu aí, o assunto divide opiniões e a polêmica também está grande nas nossas redes sociais. Entra lá no nosso Instagram, @Jornal Jangadeiro, e participe da nossa enquete. Olha aqui, vem aqui comigo para você ver o resultado parcial. Mais de 70% diz que não tomaria a vacina sem os testes. A postagem do feed já tem mais de 200 comentários, muita gente debatendo o tema. Então, vá lá e coloque sua opinião também, tá? O perfil é o @Jornal Jangadeiro. E ao longo desta edição, eu te atualizo com os resultados parciais da enquete. Não deixe de participar. E olha, vamos falar de mobilidade. Pelos próximos meses, a Avenida Washington Soares vai operar em alguns trechos com apenas 2 faixas de circulação. É que começou uma obra para a requalificação do asfalto, que vai ser feita em um percurso de mais de 6 quilômetros. Uma obra na avenida por onde passam 54 mil veículos por dia em condições normais preocupa. Vai ficar totalmente congestionado, com certeza, vai ficar, viu? Porque aqui, no horário de pico, mais tarde, tu vai ver como é que está aqui à noite, que é a lotação total. Então vai ficar embarreirado total. Mas o trânsito seguiu sem muitos transtornos. Ficou um pouco mais lento no trecho da Avenida Washington Soares, onde as obras começaram. Fica um pouco complicado, mas dá para entender. A faixa interditada é no sentido Aquiraz-Fortaleza. Durante o período da manhã é feita a afresagem, que nada mais é que a retirada de 5 a 6 centímetros da camada antiga de asfalto. Já o serviço de revestimento do asfalto é realizado no período da noite, das 10 horas às 5 da manhã. Esse trabalho vai ser realizado em todas as faixas, nos 2 sentidos da Avenida Washington Soares, em um período de 60 dias. O trecho total que vai receber o serviço é de 6 quilômetros e 400 metros entre o Palácio Iracema e o acesso ao Cambeba. Nós estamos fresando, são 6 faixas, 3 de um lado e 3 do outro. Nós estamos fresando aquela via toda para que logo após a fresagem alcançar uma metragem X, para não ficar muito distante, nós vamos começar a fazer um CBUQ, que é o asfalto, para que aquela via realmente dê uma qualidade melhor. Ao acabar toda essa parte de asfalto, nós vamos fazer a sinalização, tá certo? Vertical e horizontal, para que a coisa ocorra melhor, para que o usuário realmente tenha aquela via 040 como a via de acesso principal a ligar a região litorânea do estado do Ceará. A obra deve custar 9 milhões e 800 mil reais. Realmente desnecessário, não tem precisão estar fazendo uma obra dessa aqui.
porque o asfalto tá bom. Segundo a Superintendência de Obras Públicas, a fresagem é necessária quando o asfalto apresenta rachaduras. Quando você começa a notar as trincas, os afundamentos de rodas em cima de um pavimento, já é um aviso que aquele pavimento está chegando ao seu momento final. E foi feito também ali um trabalho pela Segás, da nova tubulação de gás, onde houve um corte no asfalto e não ficou com a mesma qualidade anterior. Então, o momento correto daquela fresagem é essa. Nós já licitamos também a CE 065, que é ali do posto Carioca até o anel viário. Temos também já licitando a 401, que é a avenida do aeroporto, que também do aeroporto até o Montese já se encontra na hora de fazer a fresagem, um novo revestimento. Já se encontra em licitação e deveremos começar aquilo ali lá para novembro, também para dar uma boa qualidade ao usuário que ali realmente usufrui daquela via. Vamos falar novamente da Covid-19? Dá uma olhada nos dados de hoje. A atualização é de 10h30 da manhã. Solta para mim aqui, ó. 192.422 casos confirmados no Ceará, com 8.052 mortes. Fortaleza está com 44.498 casos confirmados, 3.744 mortes. Olha o lado bom. 164 mil pacientes recuperados até agora. Você já sabe, mas não custa nada lembrar. Lave sempre as mãos com água e sabão, utilize o álcool em gel e nunca esqueça a máscara antes de sair de casa, tá? E evite aglomerações. São cuidados simples que fazem muita diferença para a sua saúde. Pense nisso. Olha, gente, vocês têm acompanhado aqui no Jornal Jangadeiro o registro de aglomerações nas calçadas das lojas da Enel. Muita gente procurando atendimento porque não conseguia resolver o problema pela internet. Já pensou o transtorno? Pois ontem a concessionária de energia foi notificada pelo Procon Fortaleza para resolver o problema em até 24 horas. Será que a situação mudou, hein? Quem mostra pra gente é Juliana Brito. Essa é a situação que encontramos logo cedo na loja da Enel, na rua Barão do Rio Branco, no centro de Fortaleza. 3 filas pequenas, divididas por faixas de isolamento. Uma fila de atendimento preferencial, outra para tirar a segunda via da conta de luz e a maior para agendar atendimento presencial. Toda a vida é desse jeito, ó. Só dando data para voltar e nada resolve. Aí quando eu chegar aqui no dia 24 vai ter outra novidade para voltar tal dia, é todo tempo assim, e nunca resolve. Vim tentar parcelar, né, as dívidas que eu tenho aí, mas devido à pandemia atrasou, né? A gente ficou 4 meses parado lá na empresa e agora eu estou tentando resgatar, né? Mas até agora, graças a Deus, ainda não cortaram, mas estou vendo a hora de cortar, né? A organização das filas na concessionária de energia é uma resposta à notificação que a Enel recebeu do Procon Fortaleza nesta terça-feira. O órgão recebeu inúmeras denúncias de consumidores que reclamavam da demora no atendimento e principalmente das aglomerações do lado de fora das agências que se repetiam desde a semana passada. Nós mostramos o problema aqui no Jornal Jangadeiro. Pessoas que aguardavam atendimento aglomeradas, uma espera de horas debaixo do sol quente. O Procon Fortaleza notificou a concessionária de serviço público para, no prazo não superior a 24 horas, resolver esse problema que diz respeito à aglomeração de pessoas e também com relação à demora no atendimento. Em caso da não observância por parte da concessionária da notificação com determinação de prazo do Procon, a empresa está passível da sanção administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor. Dentre elas, a aplicação pecuniária de multa, que pode chegar a 13 milhões. Aqui na loja da Parangaba, o fluxo de pessoas é um pouco maior do que no centro, mas as filas continuam organizadas. Desse lado, são as pessoas que ainda não conseguiram fazer agendamento e que vieram até aqui fazer isso de forma presencial. Desse outro lado estão as pessoas que já fizeram agendamento e estão aguardando para ser atendidas, que é o caso da Letícia. Você conseguiu fazer agendamento por onde? Pela internet, pelo site. E você veio resolver que tipo de problema? Só trocar o nome. Em nota, a Enel informou que cumpre os protocolos de higiene e segurança necessários, que está em comunicação com o Procon Fortaleza sobre as medidas adotadas no atendimento e também sobre a implantação da sinalização de distância mínima entre as pessoas para evitar aglomerações nas calçadas das agências. O consumidor pode denunciar o Procon Fortaleza. Nós disponibilizamos vários canais alternativos, como o aplicativo Procon Fortaleza, a central de atendimento 151, de 9 às 18 horas,
O nosso portal, que é o www.fortaleza.ce.gov.br, no campo Defesa do Consumidor. E também agendar o atendimento em relação à denúncia através do mesmo portal. E a gente vai ficar de olho nisso tudo, viu? Vamos ver o que vem por aí. Ainda nesta edição a gente fala dos obstáculos na locomoção enfrentados por quem tem mobilidade reduzida. E já no próximo bloco tem flagrante no trânsito que pode terminar em tragédia. E ainda, policiais denunciam um esquema criminoso montado por membros de facções para incriminá-los. A gente volta já. E a gente volta falando dos policiais militares que estariam sendo vítimas de esquema montado por uma organização criminosa para forjar supostas torturas. É o que diz a Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. O Jornal Jangadeiro conseguiu com exclusividade um material que mostra como o esquema seria colocado em prática. Essa manipulação de informações teria sido iniciada a partir de prisões ocorridas há cerca de 2 anos. Noite do dia 6 de junho de 2018. Periferia da capital cearense. Policiais militares estão à procura de armas e drogas e realizam abordagens. Após horas no local, os agentes de segurança apreenderam entorpecentes e armas e prenderam 2 suspeitos, Natanael Lima Nogueira e Josenberg Rodrigues de Oliveira. A operação aconteceu aqui nesta rua, no bairro Antônio Bezerra, local que, de acordo com a polícia, é um território conhecido pela venda de drogas comandada por uma facção criminosa. Quem foi preso aqui naquele dia foi julgado e condenado pela justiça e hoje cumpre pena na cadeia. Ainda assim, o caso não teve fim. Quem prendeu os 2 está sendo investigado por suposta tortura. Já os PMs afirmam que um esquema foi montado para incriminar todos eles. Nas mãos do Ministério Público do Ceará estão depoimentos de testemunhas e estas imagens gravadas por câmeras de segurança instaladas na frente do local onde as prisões ocorreram. Na denúncia oferecida à Justiça, há relatos das testemunhas sobre o uso de métodos de tortura por parte dos PMs contra os então suspeitos. Esse policial militar que estava trabalhando na ocorrência nega a irregularidade. E desde muito tempo naquela mesma localidade há um tráfico corrente. Uma Cracolândia já conhecida, dominada por um traficante, conhecidamente como Mancha, naquele local, onde simplesmente é um território tomado pelo tráfico de drogas. Nós executamos a prisão de 2 pessoas, uma delas gerente desse traficante, e outra pessoa também que era soldado do tráfico. Foi uma prisão normal, sem sequer se ter nenhuma normalidade. Foi uma surpresa pra gente desde o período, no caso, da investigação, até porque, de fato, realmente, nós não conseguimos, assim, vislumbrar nenhuma atitude que não saísse da normalidade. Nossa equipe teve acesso com exclusividade a um material que pode confirmar o que dizem os investigados, que um esquema criminoso foi montado para produzir as falsas acusações. Em aplicativos de mensagens, pessoas compartilham fotos de PMs e combinam gravar com um aparelho celular o que seriam abordagens policiais que ainda aconteceriam para tentar divulgar na imprensa. Eu vou arrumar um chip desconhecido, aí fico só mandando no WhatsApp e no Facebook para as pessoas, até chegar na televisão. Alex, mas um vídeo desse é só a gente enviar. Depois que tu envia, aí tu pega e apaga os vestígios, ora mais. Mas eles ainda não têm identificador de chamada, não. E o WhatsApp e o Facebook são coisa privada, ele não pode entrar. Outra coisa chama a atenção. Nos diálogos são compartilhadas as imagens da ação policial em junho de 2018. O vídeo é o mesmo utilizado por quem investiga os agentes de segurança. As câmeras que registraram as imagens estavam em um prédio de propriedade de um homem com extensa ficha criminal que teria ligação com os 2 presos. Josenberg e Natanael tiveram assessoria jurídica do mesmo advogado que atendia ao dono do prédio onde estavam as câmeras.
A estrutura de monitoramento seria montada a serviço de um grupo criminoso para o tráfico de drogas e para evitar flagrantes da polícia. É o que afirmam fontes do jornal Jangadeiro. Para a defesa dos policiais, as fontes das provas da suposta tortura são duvidosas. O Ministério Público apresentou imagens que foram colhidas da câmara de um estabelecimento esse com contrato social devidamente registrado na junta comercial em nome de um desviante, um elemento de alta por conta desse tipo de situação. E aí eles têm um aparato jurídico extremamente competente, né, que elaboram documentos realmente convincentes, mas que deixam a desejar no que tange a prova acostada a esses autos. O caso gerou uma investigação contra 12 policiais militares por tortura e uma delegada por omissão perante tortura. No dia da prisão, os 2 homens foram trazidos para essa delegacia aqui mesmo no bairro. A delegada, que estava de plantão e registrou todo o procedimento, está sendo acusada pelo Ministério Público de não levar em conta os indícios de tortura. Mas quem estava aqui naquele dia garante que ela seguiu todo o rito com muita atenção. Ela foi denunciada antes mesmo que se tenha a confirmação de que os PMs praticaram o crime. Nesse mesmo dia, a delegada colocou um policial civil para que fosse levado para o IML, justamente a pedido dos 2 advogados, não é, e tudo, estavam lá para defender os devidos presos. E com isso, não é, foram retornados novamente para a delegacia para que fosse feito o finalizamento do devido flagrante delito. Não é, logo após eles passaram por uma audiência de custódia, pelo que realmente você percebe, continuaram presos e hoje também ainda se encontram numa devida prisão condenatória em regime fechado. Os policiais militares dizem que a narração fictícia do grupo criminoso foi a responsável pela mudança total na vida deles. Hoje eu estou no caso há mais de 1 ano de licença. Estou realmente com medo da minha vida, do que realmente possa acontecer com ela. Tenho medo do que de fato realmente possa vir, em razão desse devido processo. Não só eu, mas como também acredito que todos os policiais que se encontram nesse devido processo investigativo, mas esperamos em Deus que tudo possa dar certo. Veja só onde chegamos, né? É um absurdo essa história. Essas pessoas precisam ser identificadas e presas o mais rápido possível. Agora vamos de flagrante. Olha essa imagem, é a lei do menor esforço. Estou de bicicleta, o amigo passou de moto, vou aproveitar para pegar uma carona. Não pode, meu povo. Essa atitude pode até parecer simples, mas ela é muito arriscada. Esses 2 estão em plena Avenida Leste-Oeste, que é super movimentada. E o ciclista ainda está pertinho da faixa exclusiva de ônibus. Imagina o risco de acidente. É altíssimo, sem falar que conduzir uma moto rebocando outro veículo é considerado infração de trânsito. Quem disse isso pra gente foi a própria MC. A multa é considerada grave. O valor é de R$ 195 e o motoqueiro ainda ganha 5 pontos na carteira e pode ter a moto apreendida. Então, se você costuma fazer isso, tome cuidado, evite, porque sua vida e a do seu amigo são mais valiosas do que essa carona que você oferece, tá bem? Vamos ter consciência. E mudamos de assunto para trazer um alerta. Ao longo dos anos, a gente tem mostrado aqui no Jornal Jangadeiro vários casos de pessoas que reagiram a assaltos. Até policiais que são treinados também passaram por essa situação. Mas é importante lembrar que as autoridades de segurança dizem que não devemos reagir. É preciso redobrar a atenção porque os bandidos têm utilizado armas que muitas vezes parecem de brinquedo. Confere aí. Ele tinha 51 anos e foi vítima de um latrocínio. João Simão de Oliveira trafegava por uma rodovia estadual quando foi abordado por 2 homens em Pacatuba. O objetivo dos criminosos era tomar a moto do homem, mas ele reagiu, feriu um dos criminosos, mas foi baleado e morreu. Nesse caso, a vítima que reagiu ao assalto tinha treinamento, era um policial penal, tinha uma arma de fogo e mesmo assim perdeu a vida. E nós, que não temos treinamento, como agir diante de uma situação como essa? As estatísticas da Secretaria de Segurança Pública do Estado em relação à apreensão de armas de fogo revelam que revólveres e pistolas, além de outras armas de maior porte, estão em circulação, representando um perigo à vida de todos. No ano passado, de janeiro a junho, foram apreendidas 2.757 armas de fogo.
No mesmo período deste ano, o número de armas tiradas de circulação já chega a 2.854. Apesar desses números, muitas outras podem estar nas mãos de criminosos para a prática de roubos. Capitão, em meio a uma situação de violência, um assalto, quando alguém acha que consegue reverter, qual é a situação? O conselho mais importante, a orientação na verdade, mais importante que nós damos é que em qualquer situação de risco, especificamente uma situação de assalto, uma pessoa, um cidadão que não tem porte de arma, que não tem o treinamento necessário para isso, ele não reaja. Porque numa situação de assalto, geralmente o bandido quer algum item do patrimônio da vítima. E a partir do momento em que acontece uma reação, a vítima coloca em risco, na verdade, a sua vida em troca do patrimônio. Mesmo que a pessoa tenha essa impressão, que nem sempre é verdadeira, de que dá para reverter aquela situação, de que dá para reagir, mesmo assim ela não o faça. Deixe isso para que um órgão policial, os agentes de segurança que estão na rua, façam essa perseguição ao indivíduo. Não é difícil encontrar vítimas de assalto pela cidade que tenham pensado em reagir. É muito perigoso, sim, reagir. E qual seria a sua reação diante de uma arma como essa, pequena e colorida? Eu acredito que seja falso. Por quê? Porque parece ser de brincadeira. Parece até ser chaveiro, assim, pelas fotos, né? O fato de a arma visualmente ter alguma parte numa cor que é diferente, colorida, como a gente pode dizer, não indica que ela seja falsa. Ela pode ter uma parte colorida e mesmo assim ser verdadeira. Nós temos armas de fogo hoje em dia que são fabricadas com algumas partes em cores diferentes. Então, se a pessoa visualizar alguma parte que é colorida e por isso ela imaginar que não é verdadeira, também não recomendamos uma reação por isso. Nosso maior bem é a vida, então nessas situações o ideal é não reagir. Olha que risco, gente, não reaja nunca, isso pode custar a sua vida. Como você viu aí na reportagem, nós não podemos ter certeza se a arma é ou não é de brinquedo. Na dúvida, não reaja, sua vida é bem mais importante. Vamos mudar de assunto? Olha, a gente sabe que a pandemia do novo coronavírus deixou a renda financeira de muitas famílias comprometida, não é verdade? Mas olha, apesar da crise, teve gente que aproveitou para transformar o momento em oportunidade de se redescobrir em outras atividades, tirar aquele sonho da gaveta e de quebra garantir um dinheirinho extra. O tempo era de incerteza quando a pandemia do coronavírus chegou ao Ceará. As pessoas precisaram enfrentar uma nova tornou item obrigatório ao andar nas ruas. Esse cenário trouxe dificuldades financeiras para muitos fortalezenses. O jeito foi se reinventar. É o caso da advogada e empresária Manuela Prachedes. Ela tem uma empresa de aluguel de brinquedos infantis. Ao ver o faturamento do seu negócio chegar a zero durante o período de isolamento social, decidiu apostar em um outro serviço, em cestas comemorativas, mas desta vez com um diferencial. Eu já tinha uma empresa que já era uma reinvenção, né, depois de uma decepção que eu tive com a advocacia. Com a pandemia, o nosso faturamento foi a zero e eu tive que me desdobrar para buscar alguma forma de ganhar dinheiro. Não tinha interesse em fazer cesta de café da manhã porque já tinham muitas pessoas fazendo, né? Eu não queria o mais do mesmo. Eu queria uma coisa diferente, eu queria uma cesta diferente. E foi aí que surgiu a ideia da cesta diferente, da cesta com bebidas, com petiscos, com doces, né? Para levar assim, um pouco de alegria, um pouco de descontração, nesse momento que está sendo tão difícil, né? Para todo mundo. E aí a gente está sempre tentando inovar e sempre trazer outras ideias para continuar, não quero parar não. Patrícia está na mesma situação de que Manuela. Ela tem uma empresa de turismo, mas devido à pandemia, todos os seus pacotes foram cancelados. E foi na cozinha que ela descobriu uma forma de ganhar dinheiro nesses tempos difíceis. Eu peguei o caderninho de receita da minha mãe, fiz alguns bolos, distribuí para umas amigas, perguntei se elas gostaram dos bolos e se eu comercializasse, o que elas achavam que estava perfeito. E então elas começaram a me encomendar e a indicar e pronto. Meus bolos são referências indicadas de boca a boca. Tem uma média de 10 a 12 bolos por dia, mas não todos os dias. Eu já cheguei a produzir por semana 40 bolos, é muito.
Várias vezes eu já acordei de madrugada para ter tempo de produzir os bolos, porque eu tinha muitas encomendas, eu não queria negar. E como esse segmento de culinária ganhou novos empreendedores neste período de pandemia. Se dividido na produção de pães e de bolos. E essa dedicação em família lhe rendeu em um bom negócio. O cardápio de Luciana segue o livro de receitas da sua avó, que completou 40 anos no último mês de maio. Para ela, o segredo do seu sucesso está na herança familiar. Desde criança, eu fui criada também pela minha avó, e ela me ensinou a bordar, costurar, cozinhar, e foram valores que eu adquiri ao longo dos anos. A minha culinária, ela tem sabor, ela tem cheiro, ela tem memória. Essa é a minha proposta. Agora eu já estou com outra pessoa trabalhando comigo, que se associou a mim, e estamos contratando uma nova cozinheira. A ideia é que isso saia do artesanal, da minha casa e vá para um local apropriado para essa expansão. Já a psicóloga Carolina optou por apostar em um segmento que já se identificava, o de roupas. E todas as peças são vendidas pela internet. Eu tirei o sonho antigo da gaveta e montei uma lojinha de roupas que eu sempre quis fazer isso e não tinha tempo antes. Mas quando o negócio está dando certo, principalmente neste momento de crise econômica, o que esses novos empreendedores precisam ficar atentos? Eles precisam ter os pés no chão. Eles precisam saber que fazer o que gosta é importante. Nós sabemos que nem sempre a gente faz o que a gente gosta, mas se você souber que aquilo ali é algo que você quer muito e que você precisa para viver, você vai saber que você vai ter que se organizar, ter um passo a passo, para não confundir o seu negócio com a sua vida pessoal. Deu uma fominha agora, não foi? Olha, por falar em dinheiro, vamos falar do pagamento do auxílio emergencial. Agora é a vez do pagamento da quarta parcela do benefício no valor de R$ 600, que continua sendo creditado na conta digital e tem mais liberação hoje. Olha só, os nascidos em julho têm o crédito hoje e podem sacar no dia 27. Quem nasceu em agosto tem um crédito no dia 14 e pode sacar no dia 1º de setembro até o dia 26 de agosto, quando recebem conta que nasceu em dezembro, e essas pessoas podem sacar no dia 17 de setembro. Você encontra todas as informações sobre o auxílio emergencial no endereço eletrônico auxilio.caixa.gov.br. Olha essas imagens. O filhotinho foi encontrado dentro de um bueiro próximo à Avenida Guanambi, no bairro de Fátima. Os bombeiros precisaram retirar a tampa e entrar no bueiro. A boa notícia é que o gatinho foi resgatado com vida, sem ferimentos. E o melhor, já encontrou um novo lar. Uma senhora que mora na região se prontificou a ajudar o filhotinho. Ela levou o bichinho para casa para dar abrigo, alimentação e carinho. Essa história terminou como a gente gosta, com um final feliz. Parabéns ao Corpo de Bombeiros. Afinal, toda a vida importa. E olha que esse assunto repercutiu e continua repercutindo e muito nas nossas redes sociais. @Jornal Jangadeiro. Até o momento tem mais de 1.500 curtidas e mais de 50 compartilhamentos. E você também pode comentar, curtir, compartilhar. Afinal, histórias bacanas como essa precisam ser multiplicadas. Então acesse @Jornal Jangadeiro. Mas se você não tem uma veia empreendedora e prefere a segurança da carteira assinada, então não perde as oportunidades de emprego de hoje do Cine IDT. São 378 vagas para Fortaleza. Olha que beleza! Vem comigo que eu vou te mostrar ali no telão e você confere agora. Tem 21 para promotor de vendas, 10 para pedreiro, 5 para armador de ferros, 3 para bombeiro hidráulico, 3 para açougueiro e 1 para camareira de hotel. Ficou interessado? Então acesse o endereço eletrônico idt.org.br para todos os detalhes das vagas. Boa sorte!
E olha, a Polícia Civil do Ceará prendeu um paulista foragido da Justiça do Distrito Federal com auxílio do reconhecimento facial. O homem, esse que aparece aqui no telão, vem comigo, olha. Esse aqui, ele estava com mandado de prisão em aberto por integrar uma facção criminosa. Ele foi localizado em Maracanaú. E agora a gente confere um resumo de outras notícias. Na manhã desta quarta-feira, um homem foi encontrado morto dentro de um carro ao lado do viaduto do Conjunto Esperança. Policiais civis foram ao local e investigam a morte. No bairro Janguruçu, em Fortaleza, uma cobra foi resgatada por uma equipe do Batalhão de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros. O animal foi encontrado pelos moradores em uma casa. Após ser capturado, o réptil foi levado para um local seguro. Uma operação realizada pela 2ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa terminou com a prisão de 2 homens suspeitos de terem envolvimento com uma organização criminosa. As investigações da morte de um adolescente em julho deste ano ajudaram os policiais a irem a um imóvel onde a dupla estava. Além de uma pistola, foram apreendidas munições de vários calibres, crack, maconha e outros objetos. Policiais do Raio, no bairro Itaperi, prenderam 2 homens e apreenderam 2 adolescentes suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Além de drogas, os militares encontraram R$7 mil em dinheiro. Também foi apreendida uma arma de fogo. A polícia investiga o desaparecimento do motorista de aplicativo Alexandre Fernandes. Antes de desaparecer, ele falou com a namorada. Foi na noite da segunda-feira passada e estava em uma corrida na região do bairro Moldubim. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o último local em que o carro de Alexandre teria parado foi próximo ao 4º anel viário em Maracanaú. Uma equipe da Polícia Militar foi até lá, mas os policiais não encontraram pistas do motorista e nem do veículo. A Polícia Civil pede que quem tiver informações sobre o paradeiro de Alexandre Fernandes pode entrar em contato através do 181, que é o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública, ou para a 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, 99719-9678. O sigilo e o anonimato são garantidos. E sobre o desaparecimento do motorista de aplicativo que a gente acabou de acompanhar, a namorada dele enviou um vídeo pra gente sobre esse caso. A polícia fez buscas no mesmo dia, fez buscas no dia seguinte, de manhã, no lugar onde o carro ficou parado. E nada, não encontramos nada, não temos nenhuma notícia do Alexandre. Provavelmente o carro não saiu porque não foi pego por nenhuma câmera do espia. A gente não tem notícias, a gente não tem rastros. E é isso, hoje nós fizemos um mutirão para refazer os passos do carro na estrada e tem um grupo lá na estrada de Aquiraz para tentar fazer buscas junto com a PRF. E a gente está aguardando notícias de investigação pela DHPP, pela delegada Arlete, e ela está investigando o caso, mas até agora a gente não teve nenhuma notícia. Nossa, é um mistério mesmo e a gente torce para que tudo dê certo. Olha, em instantes, um projeto vai revitalizar o Marco Zero de Fortaleza e ainda os obstáculos de locomoção para quem tem mobilidade reduzida. A gente volta já. Opa, chegamos para falar de mobilidade. Olha, todos os dias pessoas com deficiência encontram dificuldades por causa da falta de acessibilidade em ruas, equipamentos públicos, prédios e principalmente nos transportes públicos. Como a gente sabe, isso acaba prejudicando o ir e vir dessas pessoas, garantido pela Constituição brasileira. E olha, os exemplos desses problemas estão em praticamente todos os lugares da nossa cidade. Você já se perguntou se Fortaleza é uma cidade para todos? Quem anda pela capital cearense acha que não, mas quem tem necessidades especiais garante. Estamos longe de ter um espaço democrático, um lugar ideal para todos. As calçadas irregulares e os obstáculos são um problema para todos, ainda mais para quem precisa de espaços adequados, como os cadeirantes. O profissional de educação física Henrique nos convidou para conhecer um dos cartões postais de Fortaleza sob a visão dele, a Praça do Ferreira. Aqui é o seguinte, aqui eu tenho um piso que ele não é plano, trepida muito, que é balançar a cadeira. Então a gente não consegue ter, às vezes, o controle da cadeira.
e corre o risco de, nessa passarela, a roda enganchar em alguma pedra e a gente capotar a cadeira. Sem um piso correto que pudesse diminuir o esforço de Henrique, o espaço público ainda representa mais transtornos. Se a gente pelo menos tem um piso que não é tanto adequado, a gente teria que ter pelo menos uma manutenção daquilo que não é adequado. Porque aí facilita pelo menos, eu não digo nem ter acidente, porque já tem acidente, já tem essa pedra, mas principalmente por ter uma cratera aberta, né? Encontramos na Praça do Ferreira muitos exemplos de desrespeito às normas de acessibilidade, como rampas irregulares aqui e ali, a ausência de uma que deveria estar ao lado da vaga reservada para a pessoa com deficiência física. No transporte público, a acessibilidade avançou nos últimos anos, mas não é difícil encontrar quem enfrente transtornos. Ó, o segundo elevador, o segundo não funciona de jeito nenhum, segundo. Eu pelejando para ir lá resolver umas coisas e não está funcionando de jeito nenhum. Segundo ônibus com elevador, não está funcionando de jeito nenhum. Quem sofreu esse transtorno foi uma usuária desta linha, a Planalto Granja Lisboa. Ela encontrou o equipamento quebrado, a Val, estava indignada. Essa foi uma situação muito complicada, mas muitas vezes nenhum ônibus com esse equipamento você encontra. Não, é muito difícil, viu? Eu encontrar um ônibus que esteja normal, né? É muito difícil. Eu acho assim uma humilhação muito grande. Os passageiros ficam reclamando porque o ônibus fica parado muito tempo, né? Fica parado por muito tempo aí. O elevador tentando subir, não sobe, quando sobe não baixa. E já tive várias vezes que descer no braço. É horrível. A Val enfrentou esse problema, esse transtorno aqui no terminal de ônibus do Siqueira, mas ela enfrenta outros problemas até na rua de casa. Hoje ela está com uma cadeira emprestada porque a dela, que é motorizada, quebrou. O que foi que ocasionou isso? Foi uma falha na via, né, da rua Jardim do Éden. Não tem calçamento. E é só buraco. Eu ganhei essa cadeira. Eu saí de madrugada para eu ir atrás na Secretaria da Saúde. Eu fui lá na Defensoria Pública, foi como eu vim conseguir essa cadeira, já esperando já há 2 anos, esperando essa cadeira. Eu fiquei sem minha cadeira. As lágrimas de Val por perder a cadeira de rodas motorizada que tanto sonhou também revelam o sentimento de indignação de alguém que tanto luta por qualidade e respeito à vida. A gente está amparada pela lei, cadê a lei que não resolve? Cadê? Eu fiz uma campanha no YouTube, eu arrecadei o quê? R$200 só. É 2.000, gente, 2.000, é muito dinheiro para mim. Eu acho que as pessoas estarem na rua, né, do poder público. Eu acho que aqui é o dia a dia, né? Se quem fiscaliza, venha na praça. Se tem projetos, execute. E veja a nossa realidade. Projetos são bons. Porém, aqui, há mais de quantos anos que existe essa reforma da praça? Há muito tempo. Então aqui a gente corre risco, os colegas que têm deficiência e outras deficiências é muito mais complicado ter. E eu falo até do idoso também, que pode tropeçar num obstáculo como esse. Não é fácil. E olha só, na noite de ontem, um vazamento de água em uma obra e a queda de parte de uma carga de areia acabaram causando muitos acidentes em uma avenida de Fortaleza. E o pior é que os moradores dizem que a água na pista é um problema que já tem dias. O trecho ficou bastante perigoso, exatamente na Avenida Augusto dos Anjos, quase chegando na esquina com a Avenida Gomes Brasil, do bairro Parangaba, por conta de uma areia que ficou espalhada em meio à pista. E pelo menos 5 motociclistas se acidentaram num período de 30 minutos neste local. A Guarda Municipal foi acionada exatamente para fazer a contenção do trânsito neste local, enquanto os militares do Corpo de Bombeiros estão retirando esta areia da pista, da via. A informação é que um caminhão teria passado e estava havendo um vazamento desta areia que ele estava carregando. Infelizmente a pista ficou nessas condições. Devido a uma obra aí que tinha na via pública aí, né, da CAGES, estava escorrendo muita água, então ela jorrou muita lama com água para cá, para a via.
E como a lama é escorregadia, né, os motoqueiros estavam caindo, todos. Unido, qual o risco de quem passa de motocicleta aqui nesse local? O risco é um grande acidente, né? Porque pode vir na queda, bater a cabeça, né? Ou fraturar algum membro, né? E ser pior. A gente percebe que uma das faixas, que é exatamente sentido quem vai para o bairro Siqueira, está fechada, enquanto o trabalho está sendo desenvolvido aqui neste local para evitar que outros acidentes aconteçam. Rapaz, tá ruim, porque caindo motoqueiro demais aí. Caindo moto direto aí. Toda vez já caiu, foi muito, caiu bem uns 50 mais. Toda vez que passa aí é uma queda, toda vez que passa. Essa situação aqui, infelizmente, não é comum. Tá incomum, tá fora de série aí. É só o corpo do bombeiro meio que tomou a atitude aí de resolver aí, né? Você chegou a presenciar o momento dos acidentes? E muito. Há quanto tempo essa água está jorrando aqui na avenida? Mais de uma semana que passa. A gente pensava até que estava esgotando, era piscina, né? Mas não era o cano ali que estava quebrado. Uma encanação que está quebrada e trazendo todo esse prejuízo para vocês. Eles vieram agora de tarde, aí piorou. Tá bem pouquinho, aí piorou, que os caminhões passam com barro, né? Aí piorou porque ficou mais água ainda. Vocês estão passando por problemas de falta d'água por conta desse? Não, isso daí não. A gente percebe que existe essa sinalização que foi colocada pelos próprios funcionários da CAGES que vieram fazer aqui a manutenção, mas infelizmente a situação não foi resolvida. E os moradores pedem uma providência para evitar, logicamente, além do desperdício da água, que os acidentes continuem acontecendo neste trecho da Avenida Augusto dos Anjos. Olha, a CAGES informou para a gente que equipes técnicas isolaram vazamento na Avenida Augusto dos Anjos e estão realizando o reparo da tubulação da área. Após o serviço, vai ser feito o aterramento e recapeamento asfáltico. A previsão é de que a via esteja totalmente liberada até amanhã. A companhia pede que ocorrências sejam encaminhadas para os canais de atendimento. E a gente vai agora a um giro de notícias do interior com Paulo Campelo. Olá, Julião, é isso mesmo. Chegando agora com informações do interior do estado, a gente começa com imagens de um flagrante de um furto dentro de um estabelecimento localizado no centro do município de Tianguá. Essa mulher que aparece nas imagens, ela consegue furtar um relógio que está em uma vitrine. Na realidade, ela chegou se passando por cliente, perguntando os valores de tênis e logo em seguida ela conseguiu pegar esse relógio. A polícia civil lá do município de Tianguá, inclusive, já tem essas imagens e trabalha aí para chegar até essa mulher que furtou esse relógio. Bom, a gente fala agora de um afogamento que aconteceu no açude Holandino, que fica no município de Iracema. A vítima, um jovem identificado como Jackson, pelo nome de Jackson. Ele estava se divertindo no açude quando terminou morrendo afogado. Algumas pessoas acionaram a polícia militar, que logo em seguida entrou em contato com o Corpo de Bombeiros aí para poder fazer o resgate desse rapaz. Agora a gente traz detalhes de um fato lamentável que aconteceu lá no município de São Benedito. Um pai de 52 anos, ele foi proteger o filho e terminou morrendo. Era o Nilo da Silva Moraes, ele estava com um filho de 21 anos dentro de uma residência, estava tendo uma obra quando homens chegaram a pé, atiraram várias vezes. Esses homens seriam de uma facção criminosa. A Polícia Civil está investigando aí para identificar e prender os envolvidos. Julião, eu volto com você. Obrigado, Paulo. E olha, câmeras de segurança registraram assalto a um posto de combustível. Os criminosos são suspeitos de ações semelhantes. As câmeras de segurança deste posto de combustíveis localizado na Avenida Carapinima, no bairro Benfica, registraram o momento da ação dos assaltantes. Estava acontecendo um atendimento normal no local, quando os criminosos chegaram em um carro modelo Prisma. Um deles desce e anuncia o assalto. Chega a mostrar uma arma para os frentistas. A informação é que eles estariam praticando uma série de assaltos aqui no bairro Benfica. E um dos alvos foi exatamente aqui, este posto de combustíveis que funciona 24 horas. Nós temos inclusive um detalhe que chamou a atenção tanto dos frentistas quando observaram as câmeras, para caso alguém veja este carro, chame a atenção para o amassado que tem na parte traseira. Isso poderia identificar facilmente o carro que esses criminosos estão utilizando. Além das placas que foram flagradas, que foram facilmente captadas pelas câmeras. A polícia esteve aqui no posto. Os policiais militares do 5º Batalhão, que fazem um patrulhamento aqui na região, tiveram acesso a essas imagens e estão em busca dos criminosos que até o momento não foram identificados. O frentista, que está aqui no horário da noite, ele já entrou após os que foram assaltados. Ele está no outro turno.
mas ele chegou a relatar que os companheiros de trabalho visualizaram a arma que o homem estava utilizando. Ele apenas mostrou levantando a blusa, não chegou a sacar o revólver, mas amedrontou os funcionários que logicamente não reagiram, não chegaram a esboçar nenhum tipo de reação por medo de serem atingidos por disparos de arma de fogo. Se viram reféns na mão dos criminosos, que a polícia ainda está em busca destes homens que são suspeitos de participar de uma série de assaltos aqui neste bairro. Aqui é a Avenida Carapinima, eles estavam vindo no sentido do centro para o bairro Benfica. E a possibilidade, logicamente, de outras vítimas terem sido alvo destes criminosos, no qual a polícia continua as buscas. E a gente muda de assunto para falar de política. O pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza pelo PDT, Samuel Dias, falou sobre a expectativa de concorrer às eleições municipais deste ano. Nós temos dois aspectos importantes para serem analisados. Um, realmente a competitividade do candidato. Nós temos que ter um candidato preparado para enfrentar uma eleição, preparado para essa competição que é, de fato, uma eleição. Por outro lado, esse candidato, ele tem um legado a defender, ele tem um povo a defender. Eu acredito que eu tenho muita experiência já com a Prefeitura de Fortaleza, eu sei exatamente o que tem que ser feito, né? Conheço o plano para a cidade, eu sei como é que a gente pode fazer o que a gente mais precisa, que é ampliar as vitórias, ampliar o que foi alcançado nesses anos com o prefeito Roberto Cláudio. Bilhete único, as policlínicas, as UPAs, né? A gente tem que ter muita atenção com isso. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com as fake news, cuidado com essas informações. Desinforma, às vezes ela informa errado, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E pessoal, prestar atenção nas propostas, prestar atenção no que é que o candidato tem para oferecer. Não é só o cara que chega, que só aparece de 2 em 2 anos quando tem eleição, bate nos peitos e diz que vai resolver e que é o bichão. O que é que ele fez? Olhar para o passado dele, o que é que ele fez, olhar para as propostas dele e olhar o que é que ele pode fazer para melhorar ainda o futuro da cidade. Isso é que tem que balizar uma eleição. E a gente volta a falar da polêmica em torno da vacina russa contra a Covid-19. Muita gente já entrou no @Jornal Jangadeiro do Instagram e votou lá na nossa enquete. O resultado parcial já está superior a 72%. Várias pessoas dizem que tomariam, outras dizem que não tomariam essa vacina de jeito nenhum. Mesmo que nem todos esses testes tenham sido concluídos. E como será que estão as opiniões nas ruas, hein? Confere aí. Como prevenção, né, já contra a doença, eu tomaria sim, com certeza. Mesmo alguns especialistas, por exemplo, acharem que essa vacina ainda não passou por todos os testes, enfim, arriscaria? Se for pro bem, né, eu tomaria sim, senhor, sim. Agora não. Só depois que eu visse outras pessoas tomando, que eu visse o resultado, que eu visse as reações, né, é que eu teria coragem. Agora, assim, de primeira, não. Em instantes, a repercussão em nossas redes sociais sobre essa vacina contra o coronavírus anunciada pela Rússia e ainda a urbanização da Orla do Marco Zero de Fortaleza. As obras de urbanização da Orla da Barra do Ceará já começaram. O projeto promete impulsionar o turismo na região. São 33 mil metros quadrados que serão requalificados nos próximos meses. A área corresponde à Orla da Barra do Ceará, que já sofre com a falta de infraestrutura. Além da construção de um calçadão, o espaço também vai ganhar iluminação, paisagismo e rampas de acessibilidade. Esse projeto também fez parte do Vocês Faz Fortaleza, onde foi aquela pesquisa que foi colocado totens em vários cantos da cidade. Então, o segundo local mais votado foi o Beira Rio. Então, a gente vai ter um grande calçadão com equipamentos. A gente tem um pier também para facilitar o que hoje já tem um grande movimento da questão dos barcos que funcionam naquele local para passeios turísticos. Os quiosques padronizados, então, todos aqueles que já empreendem na Beira Rio, eles receberão, assim como na Beira Mar, quiosques padronizados para assim poderem trabalhar de uma melhor forma, com maior segurança.
A ordem de serviço foi anunciada por meio de uma transmissão ao vivo nas redes sociais pelo prefeito Roberto Cláudio no fim da tarde desta terça-feira. As obras devem durar 1 ano e meio para serem concluídas. De acordo com a prefeitura, o projeto vai custar aos cofres públicos quase 8 milhões de reais. A previsão é que o calçadão do Beira-Rio seja integrado ao projeto Vila do Mar. É uma obra de 12 meses, a gente está em agosto, serão 6 meses até lá. Mas o dinheiro inteiro da obra está no caixa. Na linguagem popular, o dinheiro ouvindo a conversa. Vamos entregar, se Deus quiser, metade ou mais da metade dela pronta, já utilizável, e o restante da obra em andamento com o dinheiro todo em caixa para que o próximo prefeito termine. A requalificação terá início na Avenida José Lima Verde, desde a ponte do Rio Ceará, na Avenida Ulisses Guimarães, até a Rua José Roberto Salles. Segundo o prefeito, parte da obra já deve ser entregue no fim deste ano. Depois dessa obra, não tenho dúvida que passeios de barco, passeio pelo Conhecendo Melhor o próprio Rio Ceará, trechos do Rio Ceará, serão explorados e com isso mais emprego, mais renda e mais oportunidade para a cidade será gerada. Vamos agora aos destaques da Rádio Jangadeiro Band News FM. Mônica Damasceno tem informações de uma pesquisa sobre o comércio. Boa tarde. Oi, Julião. Oi para você que nos acompanha aí de casa. Olha, segundo dados da pesquisa mensal do comércio do IBGE, o comércio de varejo aqui no estado cresceu 29% em junho, se comparado ao mês de maio. Vale lembrar que foi nesse período que as lojas voltaram a abrir, após mais de 60 dias fechados por causa da pandemia. Falando especificamente agora do setor varejista, que inclui veículos, motos e material de construção, o volume de vendas cresceu 36% entre esses 2 meses. Mesmo assim, se a gente comparar com junho do ano passado, as vendas de junho desse ano foi 8% menor. A justificativa é que mesmo com a liberação do funcionamento do comércio, as pessoas estavam saindo de casa pouco e por isso comprando menos. Ainda de acordo com a pesquisa, houve uma queda em 5 atividades do comércio varejista, dentre elas papelarias, tecidos, vestuário, calçados, móveis e eletrodomésticos. Esse foi o destaque de hoje. Eu fico por aqui e volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Mônica. E agora está na hora de conversar com Roberta Tavares ao vivo, direto da nossa redação. Roberta, cadê você? Aparece aqui, diz pra gente o que é que o pessoal tem comentado a respeito dessa vacina russa contra a Covid-19. As opiniões estão divergentes? Como é que tá? Boa tarde. Julião, boa tarde a todos. As opiniões não estão tão divergentes. A gente já traz aqui uma parcial sobre a enquete que a gente publicou, perguntando se vocês tomariam uma vacina que não passou por todos os testes. As nossas redes sociais, essa enquete está no nosso Instagram, nos stories, e eu vou trazer aqui uma parcial. 72% dos nossos seguidores disseram que não tomariam uma vacina dessa forma, que não tenha passado por todos os testes, enquanto 28% disseram que sim, tomariam essa vacina. E aproveitando que eu estou falando sobre vacina, já foi anunciado um problema que o Brasil pode encarar aí pela frente, caso a vacina seja liberada, porque vão faltar seringas e também vão faltar agulhas. Então isso pode ser um problema, porque o Brasil vai precisar de pelo menos 300 milhões de seringas e só para vocês terem uma noção, para fabricar 50 milhões precisariam de 5 meses. Eu soube, Julião, que você vai trazer bem interessante, uma homenagem que um seguidor nosso fez para uma pessoa super querida aí da TV. Conta aí para mim, por favor. Pode deixar, Roberta. Obrigado aí pelas informações, viu? E olha, é bem interessante mesmo. Vem comigo novamente no telão que eu quero te mostrar esse gesto de carinho do nosso telespectador, o Ricardo Reis. Olha o que ele enviou pra gente. Sabe de quem é, né, essa caricatura? Lógico, a homenagem é para o nosso Nonato Albuquerque, que está em casa por conta da pandemia, mas a gente torce para que logo ele esteja aqui ao meu lado pra gente tocar junto o Jornal Jangadeiro. E aí, Nonato, fala pra mim, gostou da caricatura que o Roberto Reis fez pra você? Boa tarde.
Olha, Julião, toda forma de carinho vale a pena, a gente recebe com muito apreço. Agradeço demais ao Ricardo Reis, o nome dele, pela homenagem e a todas as manifestações carinhosas do grande público que tem postado citações nas redes sociais à nossa pessoa. Aqui em casa houve quem achasse a caricatura mais para Monteiro Lobato do que para Raimundo Nonato, diga-se de passagem, né? Mas são os olhos dele que certamente me veem assim, e o que importa é a boa intenção. Embora para me deixar bonito, bonitão, o artista aí precisa de tempo. Aliás, falar em tempo, quem de vocês do Jornal Jangadeiro toparia usar a vacina russa, que só passou por uma fase e virou propaganda política? Não é pouco tempo para se lançar uma vacina com apenas uma fase, quando é exigida pelo menos 3. Eu acho que estão politizando demais para mostrar o poder de quem é mais rápido. Sinceramente, você tomaria uma vacina contra a Covid-19 que ainda não passou por todos os testes? Vá lá nas nossas redes sociais, do Jornal Jangadeiro, no Instagram, diga sim ou não. Quem acha que essa Sputnik vai decolar ou não. Aliás, eu dei a minha opinião e vocês vão ter uma surpresa, mas tem que ir lá. Vai você também, Julião. Tá de boa. Pode deixar que eu vou, Nonato. E você, continua bem informado no nosso Twitter, @JJangadeiro, e em todas as outras redes sociais no @Jornal Jangadeiro. E a gente volta a se ver amanhã ao vivo às 11h45. Você fica agora com Jussiê Cunha. Boa tarde, Jussiê.